Olá pessoal, vamos começar então aí o assunto de limites de funções, tá? Então nesse primeiro vídeo a gente vai ver aí noção intuitiva, a definição do limite e depois a gente vai ver alguns exemplos, propriedades dos limites, limites laterais e cálculo de limites, tá bom? Então vamos começar com a noção intuitiva, né? Vamos pensar no seguinte, tá? O que é o limite de uma função, né? Analise o limite da função f de x igual a 1 menos 1 sobre x quando x tende para mais ou menos infinito. Ok? Uma maneira que a gente tem de investigar o limite de uma função é tentar entender, montando uma tabela, dependendo do meu interesse, como é que vai se comportar a imagem da função quando eu vou jogando determinados valores de x. Por exemplo, aqui a gente está interessado em saber quando x tende a mais ou menos infinito, o que acontece com a minha função. Essa é a ideia do cálculo de limite, ok? Daqui a pouco a gente vai ver outros exemplos. Quando x se aproximar de um ponto, o que acontece com a imagem da função. De novo, ó, observem o seguinte, eu disse se aproximar de um ponto e não no ponto quanto vale a função. Por enquanto a gente não está interessado nisso, tá? Uma maneira, então, é montar uma tabela. Eu não quero saber quando x vai para mais ou menos infinito, o que acontece com a f de x. Então, pega lá e monta uma tabela para x muito grande, com valores grandes com sinal positivo, e pega x com valores grandes com sinal negativo. E joga aqui na função e vê o que acontece e tenta entender o comportamento dessa função. Tá? Aqui está montada a tabela. Ó. Observem. Quando x vai ficando grande com sinal positivo, 1 sobre x vai ficando pequeno. Consequentemente, isso aqui vai ficando próximo de zero. E 1 menos isso vai ficando algo bem próximo de 1. Né? Quando eu joguei aqui na tabela, ó, eu tenho para valores grandes, valores bem próximos de 1. 999 sobre 1000 e assim por diante. Uma coisa que é importante observar, quando eu estou com 1 sobre x com sinal de menos e x é positivo, 1 sobre x continua sendo, então, negativo. Então, eu estou tirando uma pequena porçãozinha do 1. Então, isso aqui está ficando próximo de 1, resultado, porém, é por valores menores do que 1. É isso? No sentido negativo, quando x vai para menos infinito, acontece o contrário, né? 1 sobre x, quando x for negativo, 1 sobre x vai ficar negativo, com esse menos aqui vai virar positivo. Consequentemente, eu vou me aproximar de 1 com valores maiores do que 1. Tá? Eu acho que é mais fácil entender olhando o comportamento do gráfico. Então vamos lá, ó. Por exemplo, vamos desenhar o gráfico. Se a gente souber o gráfico, fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Como é o comportamento da função 1 menos 1 sobre x? Pensa no seguinte, se fosse a função menos 1 sobre x, eu teria, ao invés de ter lá o gráfico da função 1 sobre x, né, que faz assim, a função 1 sobre x, eu teria menos ela, então teria tudo ao contrário. Como eu estou somando uma unidade, eu estou com a função menos 1 sobre x transladada uma unidade para cima. É isso? Então, por isso que o gráfico da função, essa aqui seria a ideia da 1 sobre x. Então, por isso que o gráfico da função 1 sobre x é assim. Observe que está refletido e transladado uma unidade para cima. A pergunta, então, é a seguinte. A gente não quer analisar quando x tende a mais ou a menos infinito? Quando eu andar com x tendendo aqui ó, a mais infinito, crescendo, o que acontece com o gráfico da função? Vai se aproximando de 1 por valores menores do que 1. Quando x tende a menos infinito, eu vou andando então no eixo x, consequentemente eu ando nesse sentido aqui na curva, no gráfico. E a curva vai se aproximando do valor de y ali, que é 1, por valores maiores do que 1. Ok? Por isso que a gente então pode dizer que
Quando x tende a mais ou menos infinito, o y tende a 1. E a maneira de escrever é assim. A gente vai escrever separado, tá? Porque dependendo do caso, a gente vai estar interessado em saber só quando x vai para mais infinito ou só quando x vai para menos infinito, ok? Este é um limite que é chamado limite no infinito, porque x está indo para mais ou menos infinito, está dando um resultado de um número. Beleza? Mais alguns exemplos aí para dar ideia de limite. Até aqui a gente viu limite tendendo a mais ou menos infinito. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Pega a função x ao quadrado mais 3x menos 2, quando x de novo vai para mais ou menos infinito. Não quero nem saber, já vou direto analisar o gráfico, tá? Daria para montar a tabela novamente, tentar entender o que estava acontecendo, mas a tabela pode nos enganar um pouco, ok? Eu não quero nem saber se essa função tem uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz. O que eu sei daquela função x² mais 3x menos 2? Parábola com cavidade voltada para cima, não é? Como ela está ali tocando ou não o eixo x, pouco me importa. Por quê? Porque minha ideia, eu vou colocar como se ela tivesse duas raízes. Eu não sei isso, tá? Não fiz uma investigação para isso. Mas eu estou interessado em saber quando x vem para cá e quando x vem para cá. O que acontece com o valor da função? Se eu ando no eixo x para cá, anda junto aqui no gráfico, e aí isso aqui vai para... Então, se eu andar aqui para menos infinito, isso aqui vai para mais infinito. Se eu andar aqui com x para mais infinito, o y explode lá para mais infinito. Então, a gente pode dizer que o limite daquela função ali, f de x, quando x tende para mais infinito, vai ser mais infinito. E o limite, quando x tende a menos infinito, daquela função, é menos infinito. Atentem-se à notação. Sempre que eu estiver falando de limite, eu tenho limite de uma função, ok? Neste caso, a gente está com limites no infinito, porque x está indo para mais ou menos infinito, e o resultado é infinito. Neste caso, desculpa, aqui é mais infinito também, tá? Então, resultado dando infinito, mais infinito, com limites no infinito. Observe que a gente já fez limites no infinito dando um número e dando mais ou menos infinito, neste caso é mais, dando mais ou menos infinito como resultado, tá? Esses são chamados limites infinitos, porque o resultado é mais ou menos infinito, tá? Continuando, aqui está a tabela e aqui estaria o gráfico. Agora vamos mudar um pouquinho. O que a gente fez então até agora foi... Eu limpar a tela. O que a gente fez até agora foi estudar comportamento das funções ou entender essa ideia de limite quando x vai para mais ou para menos infinito. Porém, a gente pode pensar, pegar uma função e fazer o x se aproximar de um número, né? Do número 1, por exemplo, para essa função 2x mais 1 sobre x menos 1. Quando eu falar que x vai se aproximar de um número, vou colocar o 1 aqui. Quando eu falar que x vai se aproximar de um número, é 1. O que acontece, ou como são as maneiras que eu tenho de me aproximar do 1? Eu tenho dois lados para me aproximar do 1, não é isso? Se eu tenho dois lados para me aproximar do 1, como é que a gente vai entender então o limite de quando x tender a um ponto, né, a um valor de x, se eu tenho duas maneiras de me aproximar do 1, pela direita ou pela esquerda? Primeiro que a gente vai ter a definição de limite lateral, que é quando eu vou restringir a maneira como eu vou me aproximar deste ponto. E segundo, quando eu falar que eu vou me aproximar do 1 sem dizer direção nenhuma, consequentemente, eu não estou me importando com a direção. Eu tenho que ter o resultado do limite sendo o mesmo para as duas direções.
porque o resultado tem que ser um número independente da direção, tá? Então, se eu não estiver falando de um limite lateral, estiver falando do limite mesmo, um limite forte, sem ser um lateral, eu não posso ter resultado diferente quando x se aproximar de um lado ou de outro, beleza? Vou pegar o gráfico aqui da função 2x mais 1 sobre x menos 1. Como é que eu faria para tentar esboçar o gráfico dessa função? Só para a gente pensar um pouquinho. A gente já fez isso. 2x mais 1 sobre x menos 1, numerador grau 1, denominador grau 1, efetua a divisão de 2x mais 1 sobre x menos 1. Então, vai lá e efetua a divisão. 2x mais 1 sobre x menos 1. Então, aqui eu vou multiplicar por 2. 2 vezes x vem para cá, menos 2x, menos 2. Então, aqui foi embora. Tem mais 2, né? Vem para cá com sinal trocado. Então, vai ficar 3. Ou seja, a minha função é f de x igual a 2x mais 1 sobre x menos 1. É a mesma coisa que 2 mais 3 vezes x menos 1. Ok? E aí? Como é que eu vou usar essa informação para esboçar o gráfico? Pensem no seguinte. Então, essa partezinha aqui tem o mesmo comportamento da função sobre x, transladado uma unidade para a direita. Justamente o 1 não está no domínio. E esse mais 2 aqui fora faz a função 1 sobre x transladar 2 unidades para cima. E o 3 só faz a abertura ali da curva mudar com relação à função sobre x. Então, eu vou fazer um tracejado aqui no 1 e aqui no 2. Né? E aí, mesmo comportamento, então vai ficar assim e assim. Ok? Então, mais ou menos aí o esboço da função 2x mais 1 sobre x menos 1. Quando eu me aproximo do 1 pela direita, por valores maiores do que 1, o que acontece com o gráfico da função? Explode lá para mais infinito. Então, a gente vai dizer que o limite de x tendendo a 1 por valores maiores do que 1, aparece o maisinho aqui da minha função, é mais infinito. E vai dizer que o limite de x tendendo a 1 por valores menores do que 1, que acontece aqui, vem lá para menos infinito. A função é menos infinito. Beleza? Esses são chamados limites laterais. E neste caso, observem o seguinte. Eu tenho limites laterais diferentes. Consequentemente, a gente vai dizer neste caso que o limite de quando x tender a 1, se eu fosse escrever assim, ó, quando x tende a 1, sem dizer o lado da minha função, isso aqui não existe, porque eu tenho resultados diferentes, ok? Uma outra coisa que é importante ressaltar, a gente não está interessado de saber o valor da função no ponto. Observa que o 1 nem está no domínio da minha função. Tá? Beleza. Então, essa é a ideia intuitiva do que é o limite. A gente viu limites no infinito, limites infinitos, e é claro que a gente vai ver limites quando x tende a um ponto, também dando resultado, um valor, e não infinito. Né? Qual é a definição? Vamos começar por ela. Tá? Definição de primeiro quando x tender a um ponto. Então a gente vai estar interessado em saber ou definir limite de x tendendo a um valorzinho a da minha função e esse resultado aqui sendo L. Uma função f de x tem limite L quando x tende para A, se é possível tomar f de x arbitrariamente próximo de L, desde que tomemos valores de x diferentes de A, porque eu não estou interessado em saber quanto vale a função no ponto A, suficientemente próximos de A, por ambos os lados, ou seja, eu não tenho restrição aqui pelo lado, tá? Essa é a ideia, mas como é que a gente escreve isso matematicamente? Essa é a notação
E a definição é essa. Ó. A gente vai dizer que o limite da função, quando x tende a um ponto, é L, se para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se x menos a é menor do que delta em módulo e maior do que zero, f de x menos L é menor do que epsilon. É uma definição chata, eu sei. Primeira coisa que tem que ficar clara, epsilon e delta são números pequenos, ok? O que isso aqui quer dizer? Vamos tentar explicar a definição aqui. Ó. X menos A em módulo menor do que delta maior do que zero. O que isso aqui quer dizer? Se eu pensar no gráfico de uma função, tá? Vou pegar o gráfico de uma função qualquer aqui. Pontuar aqui. Isso quer dizer o seguinte, gente. O módulo representa a distância, né? Se o módulo representa a distância e eu disse delta e epsilon são números pequenos, quer dizer que quando você estiver próximo de A, porque eu estou aqui interessado em saber perto do ponto A o que está acontecendo, maior do que zero representa que você está tirando exatamente o ponto A, porque o módulo só é zero quando x for A. Como eu quero maior do que zero, então eu estou tirando o ponto A. Eu não quero saber quanto vale a função naquele ponto. Porém, eu quero saber ao redor dele. Ok? Se eu estiver próximo do ponto A, o limite lá vai ser L. Se eu estiver andando aqui próximo, toda vez que eu tiver com x aqui dentro, a minha f de x tem que cair próximo do Lzinho lá no eixo y. Tá? Então aqui seria o intervalo A menos delta, e aqui A mais delta, e aqui é o L menos epsilon até o L mais epsilon. Porque o epsilon é um número pequeno, então a gente está próximo do valor de L, que é essa outra desigualdade. Então, sempre que eu estiver próximo de A, o y tem que estar próximo de quem eu estou achando que é o limite. Provar limite por definição não é uma tarefa fácil, ok? Isso já fique claro. A definição é um pouco chata, não é isso? Por quê que não é simples provar limite por definição? Porque eu já tenho que ter o meu candidato a limite. Eu já tenho que ter quem é o L. Então eu já preciso fazer uma investigação inicial, tentar descobrir quem é o limite e aí confirmar isso provando pela definição, tá? Não se preocupem, a gente não vai ficar provando o limite por definição. Eu vou fazer um exemplo aqui só para mostrar como é chatinho, digamos assim, mas a gente vai ter ferramentas de contornar o cálculo de limite por definição e aí a gente vai usar essas ferramentas, beleza? Então vamos lá. Uma coisa importante é o seguinte, como eu comentei, eu não estou interessado em saber quanto vale a função no ponto A. Observe que eu tenho três casos aqui, ó, que neste primeiro caso eu tenho o limite, se eu pensar com x tendendo a A, dando L. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Qual é a diferença entre eles? Aqui a f de A coincide com o limite. Aqui a f de A está aqui embaixo, ó, nesse pontinho aqui. Então eu tenho o limite, porém a f de A não vale L, vale um valor diferente de L. E nesse terceiro caso, eu tenho uma bolinha aberta aqui. Ou seja, nem está definido a f de A. O A nem está no domínio da função. Porém, o limite continua sendo L. Tá? Uma proposição importante é o seguinte. Se o limite existe, ele é único. Isso quer dizer, se você fez o cálculo usando alguma ferramenta, encontrou um valor de limite, fez outro cálculo, usou uma outra ferramenta, encontrou valores diferentes para o x tendendo ao mesmo ponto da mesma função, alguma coisa você fez de errado. Porque o limite é o mesmo, se ele existe, ele é um único valor. Ok? Bom, vou fazer um limite aqui, fazer um exemplo do cálculo de um limite por definição. Tá? Usando a definição de limite, provar que o limite de x tendendo a 1 de 3x menos 1 é 2. Observa, o próprio exemplo já me dá o candidato, tá? Senão eu teria que investigar. É claro que aqui a gente está falando de uma reta, é uma função bem simples, e que a gente imagina, bom, se eu trocar aqui o x por 1, vai dar 2,
o valor da função é 2, então já é um indicativo de que eu teria aí esse limite dando 2, tá? Então vamos lá, vamos provar que realmente é 2, beleza? O que a gente tem que fazer? Quando a gente falar em cálculo de limite ou provar limite por definição, a ideia é fazer meio que a conta de trás para frente. A linha de raciocínio da definição é a seguinte: para todo epsilon existe um delta, ou seja, eu te dou um epsilon, então pega lá um epsilon maior que zero, arbitrário, e você tem que me exibir um valor de delta. Ah, mas quem é esse valor de delta? O valor de delta vai ser algo que dependa desse epsilon que eu te dei. Então a gente precisa exibir quem é o valor de delta. Dito isso, aí eu tenho que supor que isso aqui acontece, que x menos a em módulo é menor do que delta e maior que zero, e concluir, então, que f de x menos l é menor do que epsilon. Então a gente começa a investigar, para fazer a prova por definição, a investigar de trás para frente. Então a gente começa fazendo esta conta aqui, ó. Então vai lá e coloca módulo 3x menos 1, que é a minha função, menos o candidato ao limite, né, que é o L, menor do que epsilon. E começa a mexer nisso, tendo em vista que o nosso objetivo é chegar aqui com x menos o A, no caso, x menos 1. Menor alguém aqui desse lado, esse alguém vai depender do epsilon. Só que deste lado eu quero que seja o x menos 1. Então eu tenho que fazer conta para chegar aqui. Vamos lá, vamos mexer aqui, ó. 3x menos 3, então, menor do que epsilon. Pensando no x menos 1, o que a gente faz? Coloca o 3 em evidência e tira do módulo. Então isso é 3x menos 1 menor do que epsilon, ou seja, passo 3 dividindo, x menos 1 é menor que epsilon sobre 3. Conseguimos fazer isso. Por que eu quero fazer isso? Porque eu não tenho que supor que, dado epsilon maior do que zero, o x menos delta, o x menos a é menor do que delta. Quem vai ser o meu delta? O epsilon sobre 3. Então, feita a investigação, agora a gente começa a escrever a definição. E a definição diz, então, dado epsilon maior que zero, a gente faz o seguinte: considere delta igual a epsilon sobre 3. Assim, se x menos, neste caso, o nosso ponto é o 1, né? X menos 1 é maior do que zero e menor do que delta, que a gente tomou como epsilon sobre 3, temos. Agora a gente vai fazer a conta disso aqui e chegar no menor do que epsilon. É claro que vai dar certo, porque a gente já fez a conta de trás para frente aqui, tá? Então nós temos que módulo de f de x menos l, que para a gente neste caso é 3x menos 1 menos 2, igual 3x menos 1 menor do que 3 vezes. Agora eu vou usar a minha hipótese, ó. Módulo de x menos 1 é menor do que delta, não é? Mas quem é o delta? Epsilon sobre 3. Então, se é o epsilon sobre 3, eu vou trocar aqui, ó, módulo de x menos 1. Já coloquei o menor. Então, vai ficar aqui menor do que epsilon sobre 3. E isso aqui deu epsilon. Então, a gente provou que f de x menos l em módulo, f de x menos l em módulo é menor do que epsilon. Aí sim, a gente provou que o limite, então, é 2. De novo, observem que aqui deu tudo certinho. A gente fez uma simples conta e conseguiu isolar aqui o x menos o a em módulo menor do que algo aqui que só dependia de epsilon. Se eu mudar a função para uma função quadrática aqui, ó, isso aqui já muda completamente, a dificuldade já aumenta completamente, tá? Por isso que a gente vai fugir da definição em quase todos os casos. A gente não vai ficar provando nada por definição, tá? A gente vai ter propriedades, beleza? E lembra que eu disse que a gente pode montar uma tabela para investigar o valor do limite, para depois tentar provar, porque o limite só está provado até agora quando eu prová-lo
por definição, não é isso? Porém, a tabela, se a gente monta uma tabela, pode nos levar ao erro. Se a gente ficasse só na tabela e dissesse, olha, o limite dessa função é tal valor, porque eu montei uma tabela com tantos valores aqui, deu sempre certo. Por isso que só a definição é que comprova. Se eu pegar a função, ó, seno de π sobre x quando x tende a zero, e montasse uma tabela com valores de x próximos de zero para ver o que acontecia com o seno de π sobre x. Olha só o que acontece. Montei. Peguei x igual a 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 0,1, 0,001, 0,00001 e assim por diante. Como eu estou com x tendendo a zero e eu não posso ter restrição de lado, como eu vou me aproximar do zero, então eu peguei todos esses mesmos valores com sinal negativo também, para eu andar para o zero pelos dois lados. Quando eu joguei isso na função, os valores de x na função, deu sempre zero. O que a gente é induzido a pensar? Ah, este limite aqui ó, é zero. Porém, eu não tenho isso provado, né? E mais ainda, isso é falso. Isso é falso. Olha para o gráfico dessa função, como é o gráfico dessa função seno de π sobre x. O gráfico da função ele fica oscilando aqui ó, entre menos 1 e 1 e nunca vai lá para o zero, que é o que a gente pensava que era o limite. Ah, mas quem são aqueles valores lá então que dava sempre zero? São os toques que o gráfico faz no eixo x. Como ele vai ficar oscilando aqui, ó, sempre, tanto para um lado quanto para o outro do zero, ele fica oscilando entre menos 1 e 1, ele vai tocar inúmeras vezes no zero aqui, né? Porém, o limite não existe, porque ele nunca vai ir realmente para o zero. Ele vai ficar fazendo essa oscilação aqui, ó. Então, este limite aqui não existe. Beleza?